Olá, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Iniciando mais uma semana que já começa repleta de acontecimentos importantes e de algumas cenas, no mínimo inusitadas, que eu irei compartilhar com vocês no nosso encontro. Antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando agora pela primeira vez e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e venha fazer parte das nossas atividades, né? Dê seu joinha, mande seu comentário, entre para o nosso clube de membros, enfim, e participe do nosso chat. É assim que a gente tem chegado a muitas pessoas como você. Então, vamos seguir em frente. Gente, eu tenho conversado com vocês aqui muitas vezes de como nós estamos passando por uma transição sobre a análise dos principais problemas brasileiros. Em primeiro lugar, porque essa gente que fez muito mal ao Brasil, como eles não estão mais de posse do poder central, eles estão remanescentes apenas em algumas frações de poder de instituições aqui no nosso país, embora a mentalidade nociva que eles colocaram para a sociedade de uma maneira geral e conseguiram envenenar muitas pessoas, ainda esteja muito presente e fazendo com que pessoas como você e eu estejamos cada vez mais enfrentando essas situações. Bom, situações ainda remanescentes. Novas reuniões delatadas por Mauro Cid geram apreensão em Bolsonaro e seu entorno. Gente, essas questões envolvendo o golpismo aqui no Brasil, elas estão cada vez mais vindo à tona. Embora eu sempre tenha enfatizado aqui com vocês que esse conjunto de crimes ainda não foram os mais graves cometidos contra o Brasil, porque eles mataram pessoas com o comportamento que eles tiveram aqui. Isso talvez não seja objeto de muitas luzes, porque nós tivemos grandes cúmplices para que isso tivesse acontecido aqui no nosso país, principalmente nos veículos de comunicação de massa, porque eles protegeram, na medida que eles não denunciaram como eles deveriam denunciar, os crimes que essas pessoas cometeram contra o povo brasileiro. Bom, mas o que está surgindo agora com mais efervescência são os crimes que atingem Bolsonaro fora da imunidade parlamentar, fora da imunidade que o presidente da República tinha ao tempo que o Augusto Aras ainda estava à frente para protegê-lo. Então isso não existe mais, então começam a aparecer essas situações. O novo Procurador-Geral da República, ele tem um dever moral com a nação brasileira, com os mortos, com as famílias dos mortos aqui no Brasil, de levantar todas essas situações que foram varridas para baixo do tapete para incriminar esses criminosos todos, né, fazendo essa redundância aqui. Enfim, mas a gente vai ver mais situações, né, que confirmam que essa gente queria uma espécie de golpe no Brasil, até para jogar assim, um grande tapete, né, por cima dos crimes que eles cometeram contra o povo brasileiro em todas as instâncias, todas as formas, né? Bom, uma das situações que dava algum tipo de verniz ou de algum tipo de base para o comportamento desses criminosos era a existência daquilo que a gente chama de jurista. Existe um jurista especificamente, se é que a gente pode classificá-lo assim, né? Porque antes ele era um jurista da direita. Depois ele passou a ser uma espécie de jurista da terra plana. O jurista é aquele que dá conselhos, dá palpites, escreve artigos, enfim, dá pareceres sobre algum tipo de entendimento sobre a norma de uma maneira geral. No entanto, o que nós tivemos aqui no Brasil foi uma pessoa que deu uma espécie de base para o crime. E hoje no post aqui do Dudu Bananinha, ele coloca aqui, né? Dona de casa, 57 anos, moradora interior de Minas Gerais, casada há 30 anos, enfim, foi presa, né? E aí a gente vê ele colocando o seguinte, o jurista da Terra Plana, dizendo que no Brasil nós não tivemos uma tentativa de golpe. Vamos colocar um trechinho aqui, porque ele merece ser contraditado, né? Até para que, dentro do universo jurídico, a gente entenda melhor algumas questões. Vamos lá. O público tem que ser condenado por isso, mas jamais por golpe de Estado. Seria, Paula, a primeira vez na história do mundo em que haveria um golpe de Estado e uma tentativa violenta de golpe de Estado, de eliminação do Estado Democrático de Direito, em que todos aqueles que se manifestaram não tinham armas. Todos os golpes de Estado na história do mundo eram com tanques, com fuzis, com exército. O que vale dizer, nunca vi golpe de Estado sem armas.
Bom, esse é o tipo de argumento que o bolsonarismo está usando para tentar livrar a cara do Bolsonaro no final da história. Só que o jurista da Terra Plana, né, o senhor Ives Gandra, ele esconde que essas pessoas estavam praticando esses crimes como uma das fases da tentativa de golpe. Porque eles achavam que estavam com as Forças Armadas, portanto, armadas, dando suporte a eles. E mais, né, no imaginário, eles estavam ali com os famosos CACs, né, os caçadores e atiradores, que estariam ali espalhados por todos os cantos. E mais do que isso, né, pessoas das Forças Armadas, ainda que sem o comando das Forças Armadas, estariam dando suporte. Quantas e quantas cenas você recebeu, eu recebi, todo mundo recebeu, de gente aí fantasiada de militar, com roupa de combate, inclusive no dia 8 de janeiro, né? Então, não procede esse tipo de afirmação do senhor Ives Gandra, que aquilo foi um passeiozinho inocente, né? E não adianta também ele ficar falando sobre essas coisas agora, porque o que está sendo objeto agora de uma realidade para essas pessoas são as sentenças que estão sendo dadas ali no Supremo Tribunal Federal. O que importa é que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão entendendo sobre esses crimes aí, e não que o senhor Ives Gandra esteja entendendo. O que essas pessoas ficam reproduzindo serve apenas para deixá-las cada vez mais iludidas. O Bolsonaro continua a publicar nas redes dele uma série de informes de natureza econômica, uma série de supostas realizações do governo dele, das quais ele não tem o menor conhecimento, porque ele nunca governou, ele sempre, vamos falar no português, claro, ele sempre foi um vagabundo, né? Ele sempre se ocupou de fazer política, de fazer lazer com dinheiro público, estando à frente da presidência da República. Ele não dominava assunto nenhum, sobretudo na área da economia. Então ele fica postando em doses homeopáticas supostas realizações do governo dele, que se você perguntar, ele, enfim, não vai saber absolutamente nada, né? Ele nunca foi administrador de porcaria nenhuma. E aí, dentro dessa percepção que muitas pessoas começam a ter hoje, a gente vai vendo figuras que foram muito evidentes ao tempo do bolsonarismo, que agora estão usando essa evidência para ajudar a desmascarar esse grupo de farsantes, principalmente o maníaco do Planalto. Diz a matéria aqui do Globo: organizador de motocicletas de Bolsonaro rompe com ex-presidente e convida Lula e Alckmin para passeio de moto. Eu acho difícil, né? O personagem, o empresário e pastor, né, Jackson Villar, ficou muito conhecido nas redes aí. E ele não tem papas na língua, né? Da mesma forma que ele apoiou o Bolsonaro, hoje ele vem com o seguinte, a matéria explica o seguinte: na última semana, Villar debochou da declaração da deputada federal Carla Zambelli, segundo quem seu marido, Aguinaldo Oliveira, seria um homem negro. Publicou um vídeo elogioso a Lula e chamou o pastor Silas Malafaia de bajulador do falso Messias, em referência a Bolsonaro, cujo nome do meio é Messias. Então ele vai dizendo isso, e isso vai alcançando as pessoas que vão refletindo, né? Será que isso aconteceu mesmo? Será que nós estamos diante de um farsante? Nós somos enganados? Enfim, o mesmo Jackson Villar, se você não sabe quem é, ele publicou esse vídeo aqui, né, meio espantado com algumas realidades que ele estava vendo no supermercado. Vamos ver se dá para pegar aqui, vamos lá. Isso aqui, ó. Isso aqui chegou a quase 15 pau. Hoje tá R$5. Viu, Paulo Guedes? Pilantra. Porque no teu governo você não conseguia baixar essa p... Eu, miserável. Calma aí. Calma aí que eu vou te mostrar quanto tá um contrafilé aqui. Viu? Esse Paulo Guedes, cara, ele tinha que ser preso. Esse cara tinha que pagar pelo que ele fez com o país. Ele ferrou o país, bicho. Aí você tem que ver o Bolsonaro. Cada vez mais a carne está virando um produto de luxo, né? No mundo inteiro. Um país como esse, cheio de boi, uma plantação dessa, e o cara tem que falar que a carne está virando produto de luxo. Dá vontade de pegar um caba desse e dar uma pisa. É isso que dá vontade, bicho. Olha isso aqui, ó. Contrafilé, viu? 30 pau. Tá vendo aí, ó? Friboi. Eu peguei logo 3 peças. Tudo, cara.
O pão aqui que era 12 reais, aquele pão Puma, caiu para 5 reais. Então, enfim, ele gravou esse vídeo e é o seguinte, esse tipo de informação que ele coloca no vídeo dele é incontestável, não são informações incontestáveis, não dá para dizer que isso não está acontecendo. Evidentemente, temos muitas questões políticas, macroeconômicas aqui no nosso país que o atual governo vai precisar lidar. E nós não estamos lidando aí com um jogo muito simples. O jogo é muito complexo, existem muitas forças, as mesmas forças que deram apoio ao ex-presidente da República não estão querendo perder nenhum átomo de poder no novo governo. E, então, a gente acaba vendo uma espécie de emparedamento que se manifesta de várias formas. Dentro do Congresso Nacional, com os representantes desses grupos, dentro da mídia, ou principalmente da mídia, que vai fazendo o jogo de morde-a-sopra, de uma espécie de chantagem, ou tipo, presidente da República, se comporte como nós queremos que o senhor se comporte, como o seu governo se comporte, e tudo ficará bem. É só o senhor não se conflitar com nada, não bater de frente com nenhum grande interesse, que nós daremos governabilidade. No entanto, se ousar a fazer alguma coisa, nós iremos pular na sua jugular. Portanto, é muito importante que um governo que queira fazer transformações tenha apoio da sociedade. Mas só pode ter apoio da sociedade se comunicar diretamente de maneira muito eficaz com a sociedade. E nesse quesito, o governo está devendo muito. E cada vez que ele vai deixando que essa distância se amplie, mais ele ficará refém de todas essas estruturas que sempre comandaram o nosso país, né? Eu vou falar com vocês sobre esses assuntos, porque tem situações muito interessantes que eu quero falar com vocês. Quero falar mais de economia e de situações aqui que envolvem, né, o que está acontecendo em algumas partes do mundo, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos. Essa situação aqui, ó. Será que isso é um fenômeno isolado? Estados Unidos enfrentam onda de saques organizados ao comércio. Aumento dos roubos a supermercados e lojas fez setor varejista ter prejuízo recorde de 564 bilhões em 2022. Pois bem, mais tarde eu vou conversar com vocês sobre isso, sobre o que está acontecendo aqui na nossa realidade. Por enquanto eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!